Você é aquilo que você ama. Essa é a clássica frase e título do livro escrito pelo autor James Smith em 2016, ao falar sobre o poder do hábito e as possibilidades transformadoras das práticas cristãs. Se ajeita aí na poltrona, que hoje tem livro review. Seja muito bem-vindo ao canal Direito Religioso. Eu sou o Jean Regina. É isso aí, e eu sou o Thiago Vieira. O autor já tem um histórico de livros voltados para o redirecionamento do coração, para aquilo que de fato merece a nossa adoração. E hoje falaremos sobre mais um livro que é resultado dessa área de pesquisa, Aguardando o Rei, Reformando a Teologia Pública, publicado em 2020 por Edições Vida Nova. Fique ligado aí no nosso livro review da vez, com apoio da nossa parceira Edições Vida Nova. Então, como já é de costume, roda a vinheta, Éder! Bom, o autor James K.A. Smith é PhD pela Villanova University, professor de filosofia no Calvin College lá em Grand Rapids, onde também ocupa a cadeira Gary e Henrietta Biker de Teologia e Cosmovisões Reformadas Aplicadas. É um autor muito profícuo, com mais de 25 livros publicados e uma celebrada carreira como professor e como pesquisador, Thiago. Nosso livro review de hoje trata do volume 3 da série Liturgias Culturais, antecedido pelo livro Desejando o Reino, Culto, Cosmovisão e Formação Cultural e Imaginando o Reino, a Dinâmica do Culto. O livro traz uma perspectiva inovadora no quesito de fenomenologia das instituições litúrgicas, explicando que uma instituição religiosa é uma instituição litúrgica, que também é pedagógica porque é uma instituição de formação, Jean. Para nós que tratamos do valor da liberdade religiosa e do valor central que possui na dinâmica das relações humanas, a série de liturgias culturais carrega um sentido muito especial em termos de enxergar a vida como um todo. Na visão de Smith, as liturgias modelam e constituem a nossa identidade e nos definem em relação àquilo que amamos. E por isso, ele apresenta uma forma de pensar política liturgicamente. Uma maneira de enxergar a vida em comunidade, a vida compartilhada, através dessas lentes do ritual, lentes da análise litúrgica. O livro Aguardando o Rei explica que nossas crenças e expectativas possuem um caráter religioso. É importante saber diferenciar as crenças últimas, que estão relacionadas a Deus, e as expectativas transcendentais, e as questões temporais, definidas pelo autor como questões penúltimas, ou seja, realidades triviais, banais e materiais. Apesar de existir uma diferença entre crenças últimas e questões penúltimas, ambas estão relacionadas, tendo em vista que a religião influencia diretamente em nossas escolhas políticas, e o Estado, que é visto exclusivamente como cidade terrena, fica caracterizado como um ente com liturgias totalmente desordenadas. Consideramos esse convite do autor, Smith, de ver as instituições públicas como corpos litúrgicos muito interessante para nos fornecer um bom conceito de bem comum e dar qualidade à vida em comunidade. O mais interessante é que o livro trabalha utilizando como base a fenomenologia política de Santo Agostinho, esclarecendo onde começa a cidade terrena e a origem de sua contraposição à cidade de Deus. Melhor ainda, o livro explica o papel do cristão na cidade terrena, que é buscar o bem-estar da cidade, porque são chamados a cultivar a criação. A obra também estabelece a diferença entre teologia política e teologia pública. A teologia política deve ser cristã e não simplesmente teísta, numa visão muito particularmente caipiriana, já bastante difundida, conforme as palavras do próprio James Smith. E a teologia pública revela a história da família da democracia liberal, algo que favorece um processo de autoconhecimento e consolida como funciona, de fato, a influência e as heranças deixadas pela cristandade, sobretudo na pauta do direito constitucional e dos direitos fundamentais. Bom, para nós que temos mais de 10 anos de estudos e de experiências no campo da lei natural,
Foi muito bacana ler uma obra que explica que esta lei natural foi implantada na mente humana por Deus e posta em vigor pelo costume e por convenções internacionais. É aqui que a teologia pública demonstra para que veio, conforme o próprio autor, a indicar as características da sociedade liberal numa visão reformada, a saber, 1. A liberdade, 2. A solidariedade, 3. A teologia criacional que reflete a imaginação política cristã. Sim, Jean, por meio dessa imaginação é que uma afirmação cristológica da condição de criatura que encontramos a origem do direito natural como fruto da renovação de Cristo na face da terra e do plano humano. E 4, é o legado cristão, a abertura da fala, que associamos à liberdade de expressão, conforme preleciona o autor. Outro ponto muito interessante do livro é a lição de que uma escatologia é um aspecto essencial da teologia política cristã, já que a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Você vai aprender que o valor que a igreja dá para a volta de Cristo e para a sua primeira vinda, através da observância litúrgica, reverbera diretamente em nossas práticas públicas, já que o reino de Cristo e a autoridade de Cristo são expressões perfeitas do amor e da misericórdia. A obra guarda consigo um conjunto de insights, num indicativo dessa ótica, a pensar sobre as práticas políticas, sempre permeadas pela expectativa da volta de Cristo. Quando tais práticas adotam uma preocupação por justiça que envolva um evangelho adaptável às conveniências da cultura, caímos no erro do efeito secularizador. É essencial que a cristandade dê testemunho de como a sociedade deveria ser diferente e pregar a conversão, diz o autor. O centro do livro é nos convidar para uma visão de testemunho e de engajamento político que proclama a importância política, não apenas da natureza ou da criação, mas do Evangelho como revelação. Há muitos outros pontos que não teremos tempo de falar, como casos de fracassos eclesiásticos e como a redenção da cristiandade pode nos ajudar no processo de transformação da cultura impregnada por uma secularidade que é religiosa. Em suma, nós recomendamos esse livro por ser um trabalho que nos traz um olhar único sobre como examinar a política por lentes litúrgicas e por sua ousadia em nos convidar a ir além da liberdade de expressão apenas. É uma grande chamada de mudar o ethos, que é um conjunto de traços e formas de comportamento de uma nação, e ajudar a conduzi-la ao shalom, que é o reconhecimento e a adoção de práticas que revelem qual é a vontade de Deus para o próprio florescimento humano. Esse livro dá pano para muita conversa sobre lentes teológicas comparadas, com algumas diferenças entre tradições, mas que enriquecem bastante a conversa e as práticas individuais e também como igreja, né, Tiago? Então, pessoal, a leitura é essencial para nosso crescimento em conhecimento, para moldar nosso pensamento, para desenvolver as ações de nossas vocações. Fica aí nossa recomendação de sempre considerar a leitura de bons livros, como este, que vão nos tirar da zona de conforto e nos fazer pensar. Até a próxima, pessoal! Bom, nós lembramos novamente a parceria de edições Vida Nova, nessa série Livro Review, sendo uma das nossas parceiras para indicação de ótimos livros a nos fazerem crescer. E claro, não se esqueçam de conferir essa e outras obras importantíssimas na loja do nosso site, direitoreligioso.com.br. Valeu, pessoal, até a próxima! Não esquece de curtir, dar o like e curtir a mesma coisa, compartilhar o vídeo. Olha, tava faltando, tava demorando. Compartilhar e etc e tal. Todo Paranauê, como a gente diz por aí. Até a próxima, turma.